Isso aí, gente. Vamos lá. Um retorno à gravação. Não sei como é que esse som vai ficar. Vamos ver. E a ideia é conversar sobre procrastinação de novo. É um assunto muito importante, procrastinação, porque não tem como viver com procrastinação. Não tem como. Deixa eu ajeitar minha postura aqui. Opa, postura melhor, né? Mas vai ficar assim mesmo, tá bom? Então, procrastinação eu vou utilizar para evocar, trazer mais ideias do meu subconsciente para mim. Para fazer esse vídeo, vou trazer o meu minhas cartas temáticas do I Ching. É isso que eu vou trazer. Eu sempre trago e sempre advogo essa situação da possibilidade de trazer ao consciente, através de cartas temáticas, o conteúdo do subconsciente. Isso é muito importante. Então, vou jogar aqui, vou projetar o subconsciente aqui a minha mesa, né, a mesa, e vamos ver o que sai, né? Essa é a minha metodologia, e metodologia é uma palavra sempre importante. Metodologia é fundamental, né? E lembrando que o meu método de conversa é evocação, ou seja, trazer palavras-chave para poder depois gerar entendimentos e compreensões. E assim a gente entender alguma coisa, compreender alguma coisa e mudar as nossas ações. Então, muito importante é falar isso, né? Que existe uma metodologia e um objetivo. O objetivo é gerar ações. O objetivo é gerar ações. Tá? Ações, é mudar a vida, na verdade, é prática. A ideia é revidar. É um vídeo de revide. A pessoa tem que revidar, se vingar em si mesma, de si mesma, se vingar das suas ações inadequadas no passado e às vezes até no presente. Então a primeira ideia que vem é que a procrastinação ela é algo assim que deixa a gente partido, separado, e vem exatamente pela carta falling apart, separados, desintegra a vida. Como é que eu posso explicar isso melhor? Eu até concordo. Outra metodologia importante é gerar entendimentos. O que é gerar um entendimento? É quando uma ideia se conecta com a outra, pronto, é um entendimento. Então gerar conexões entre ideias, que eu chamo de sim. Uma coisa quando é compatível com a outra, sim. Quando não é, não. Então gerar conexões, é gerar entendimentos. Eu apelidei de processo sim, não. É o processo sim, não. E falando de uma maneira mais mercadológica, o processo siminou. Siminou. Então vamos gerar siminou adequado. Então isso é uma metodologia importante que eu vou anotar. Até para mim, até para lembrar. A metodologia é gerar entendimentos, gerar siminou, ou sim, não, que essa é a chave de todo o trabalho, de todas as conexões cerebrais é a chave da ação. Porque a quantidade de siminou que nós geramos leva à conexão entre as três áreas do cérebro. As áreas que são responsáveis pela cognição, motivação e ação. São três áreas importantíssimas. Então, isso aí já me deixa alegre de ter voltado a gravar. Porque é uma ideia tão importante que eu vou anotar. Vou dar um pause aqui rapidamente e vou anotar. Só um minuto. É para pum. Então começamos bem, com um conhecimento de impacto. Tá? Que a nossa metodologia, então, é gerar sim e não, que seria a costura de tudo. Sim e não, concordâncias e discordâncias. E essas concordâncias, elas conectam ideias com as outras. E essas ideias vão passando do cérebro cognitivo, que é o cérebro lógico, para o cérebro emocional, que é o cérebro da motivação. E a motivação, então, nos faz operar. É o cérebro da ação. Seria o cérebro operacional. Ou cérebro instintivo. Aquele do lutar ou fugir, a gente só luta ou foge com o corpo. E o corpo, ele é comandado pelo cérebro instintivo.
tá bom? Então, conversamos aqui que a procrastinação, ela simplesmente faz a vida desintegrar, mas de que forma? De que forma? Então é uma palavra importante. Como é que a gente afirma algo assim? Se a gente tem que provar, tem que fazer uma sequência lógica de conversas, né? Então vamos ver. Separação, desconstrução da vida. Desconstrução da vida. Como é que a procrastinação faz uma desconstrução da vida? Simplesmente nos afastando da vida mesmo, do que mais nos integra, do que mais nos equilibra, que nos faz inteiros. Então ela mina a nossa inteireza. E minando a nossa inteireza, ela tira a nossa paz. Tira totalmente a nossa paz. Por quê? Ela diminui a inteireza. Então, quanto maior a procrastinação, menos a inteireza. O que eu quero dizer é o seguinte, e são duas palavras importantes, inteireza e dor. Que dor vai entrar agora? Quando nós precisamos fazer alguma coisa, aquilo que nós precisamos fazer é aquilo que vai mais nos reduzir a dor do sofrer, a dor existencial, que é o que mais vai resolver o nosso problema. Poxa, é isso. Só que, se algo, olha só a lógica como é que é interessante, se algo vai resolver o nosso problema totalmente, e eu desvio a minha ação para algo que vai resolver o problema em 10%, cara, eu fiquei com 90% de dor, né? Poxa, cara, isso aí realmente não é ideal, não é ideal. Mas sabe o que eu fico pensando? É o seguinte, tá legal, a gente sabe de tudo isso, mas por que a gente continua fazendo? Mais uma vez, agora eu vou entregar o segredo do canal, o segredo do por que isso aqui dá certo. Ressonância, a palavra-chave fundamental. Ressonância, ressonância. Ressonância lógica, tá bem? Ressonância lógica, e depois eu vou falar só ressonância. Por que é ressonância? Porque é hoje comentando sobre isso, amanhã comentando sobre isso, depois de amanhã comentando sobre isso, sobre a lógica, e cada vez que a gente comenta sobre isso, a gente dá um passinho para conectar os cérebros emocional e operacional, ou motivacional ou operacional. A ressonância não é bater na mesma tecla, não. É o caminhar da lógica para que se conecte a cognição com a ação, para lutar ou fugir. Para lutar ou fugir, tem que ter uma conexão. Esta conexão é a lógica, que nós chamamos de lógica. A lógica seria então a sequência de informações necessárias para que nós possamos perceber algo e reagir àquilo. É muito simples, né? Quando a gente conversa sobre isso um dia, conversa sobre isso 2, 3, 4, daqui a pouco esta lógica, essa conexão é feita. E se ela é feita, simplesmente nós começamos a agir de acordo com a nossa lógica. Agir de acordo com a nossa lógica, e a vida vai mudando. A gente vai conversando sobre procrastinação hoje, conversando mais meia hora amanhã, mais 10 minutos hoje, mais 30 minutos amanhã. Daqui a pouco nós não aceitamos a procrastinação na nossa vida. Por quê? Porque gerou um aprendizado. Aprendizado é a palavra nobre. Aprendizado, que é o próprio caminho lógico. Então, aprendizado, na verdade, é um caminho lógico feito da cognição até a reação. Isso eu vou escrever de novo, vou ter que dar um pause, que é um texto bem bacana. Então, a partir do momento que a gente percebe alguma coisa, várias ideias ocorrem, várias informações ocorrem, até que o cérebro motivacional gera a vontade de fazer, e o cérebro instintivo então simplesmente faz. Ele faz porque é necessário ser feito. E por que é necessário ser feito? Porque deu vontade. Quando dá vontade, é porque o cérebro chegou à conclusão que aquilo é necessário ser feito de alguma forma.
Mas aí agora eu fiquei meio grilado, porque tudo que tem, a gente tem vontade, mas às vezes certas vontades não são adequadas. Exatamente porque o processamento cerebral é inadequado, poxa. Não há o que a gente chama de compreensão plena. Compreensão plena é um termo, compreensão plena, é um termo muito importante para nós, é um termo novo, né? Compreensão plena. Compreensão plena, compreensão plena, que seria a maturidade. Então, compreensão plena, maturidade. Poxa, muito bacana, maturidade. Quando a gente é maduro maduro em algum assunto, é porque nós compreendemos bem todo o caminho da percepção até a ação e as consequências até o último instante. Qual é a última consequência? É acabar com a vida humana, né? A última consequência é acabar com o ser humano na face da Terra. E a última consequência é acabar com a Terra. Acabar com a vida humana na face da Terra. Então, hoje em dia nós temos o quê? Covid. Temos agora a varíola do macaco. Daqui a pouco surge uma outra coisa. Então a pior das consequências é acabar com a vida humana na face da Terra. Outra vez acabar com a própria Terra. Então isso é muito importante para entender a compreensão plena. Quando nós temos a compreensão plena, nós não nos preocupamos apenas conosco. Nos preocupamos com a vida humana inteira. Então, se eu não me vacinar, por exemplo, e transmitir Covid adoidado... Agora, comentários sobre vacina, vocês me desculpem, mas eu estou fora. Se a vacina é boa, se a vacina é ruim, se a vacina se tem um chip, cara, não me interessa nada disso. Vamos pensar numa doença super letal que tem uma vacina. Volta e meia tem um filme com um agente secreto que quer pegar o vírus mortal e o antídoto, né? Tem sempre um filme de vacina. Ou uma pessoa naturalmente tem uma vacina e querem pegar essa pessoa para sintetizar a vacina em escala industrial, mas aí vão matar a pessoa, geralmente uma criança. Tudo bem, mas não me interessa se a vacina da Covid é boa ou não. Não me interessa. Estou falando de uma vacina e de uma doença letal, altamente contagiosa, que se espalhar vai matar todo mundo. Tipo peste negra, essas doenças assim. Então, simplesmente, se eu não me vacino contra esta doença letal, eu posso ser um vetor que de uma certa forma, possa até acabar com contribuir com o fim da raça humana. Tem um filme, o Ebola. Ebola foi um filme muito bom. Ebola, filme com, se não me engano, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que ele tratava do vírus do Ebola, e toda uma estrutura militar foi montada para conter o avanço do vírus e tudo mais. Então, volta e meia, a gente tem uma pandemia por aí. Volta e meia tem uma pandemia, então a gente tem que tomar medidas contra ela. Agora, voltando à questão da procrastinação, ela é muito interessante, porque quando a gente gera um simples sim e não, sim, olha, é possível, sem tomar a vacina dessa doença letal, contribuir para o fim da humanidade? Sim. Pronto, você já tem um poder enorme. Só que um sim só não faz verão. Um sim não. Mas um monte, uma análise plena, a análise plena leva ao siminou pleno, que leva à compreensão plena. Isso é muito importante, então, esse eu vou ter que anotar, gente, vou ter que parar e anotar aqui. Isso saiu da minha, nem sei como isso saiu da minha cabeça. A análise plena é um conjunto de ideias que a gente vai conectando, integrando, né? Integrando as ideias, conectando. É uma lógica plena. Vamos descobrir qual é a lógica, onde vai levar aquele fenômeno, um vírus, por exemplo. Então é muito interessante, eu vou gravar só meia horinha que eu retorno às gravações. E vem realmente uma outra carta aqui do I Ching, uma outra lâmina temática, que fala de clinging, que é o enganchar, é a conexão, é a lógica. Então a chave para vencer a procrastinação é a lógica. É a lógica.
entender a lógica, compreender qual o fim, qual o efeito final, o efeito final. E quando a gente compreende o efeito final num nível realmente quase visceral, então o entendimento visceral é outra coisa muito importante. Quando a gente sente o efeito, a gente sente o apocalipse na pele, né, virtualmente, falei, caramba, cara, se eu fumar, se eu colocar essa guimba de cigarro aqui no chão, desta floresta aqui no meio de Goiás, no meio do ano, o clima super seco, pode ser que pegue fogo e eu morra queimado. Só de falar isso, só de pensar isso, a pessoa já sente de alguma forma, já o calor, já sente o pé queimando. Isso é uma compreensão plena. É plena para a própria vida. Mas será que isso vai acabar com o mundo? Não, não exatamente acabar com o mundo. Não, não. Não, isso não é o suficiente para acabar com o mundo. Mas o mundo da pessoa que jogou a guimba de cigarro no chão, com certeza acaba e prejudica muito, afeta muito ao mundo da família. Então, se a pessoa tiver a compreensão plena, naquele instante, naquele momento presente, ela não vai jogar a guimba de cigarro no chão, com certeza não vai. É impossível. Afirmo agora, é impossível com uma compreensão plena, não é uma compreensão rasa, plena é no nível do cérebro motivacional, é no nível do cérebro emocional, é impossível jogar a guimba de cigarro no chão. Então você pega um ambientalista, um cara que compreende muito bem, ele simplesmente ele não faz isso. Ele pode até fumar, mas ele dá um jeito de não fazer isso. Se ele fizer é porque ele não compreendeu. Olha, fulano, você não compreendeu. E você é um profissional do ramo, você deveria ter compreendido isso. Tá bom, então vamos mais um jogo, mais uma conversa sobre procrastinação e já gerou frutos, né? Já gerou uma compreensão de análise plena, um termo novo. Então vamos colocar aqui, projetar aqui a mesa ou subconsciente, ou seja, o subconsciente tem muita informação sobre isso, só que eu vou confessar para vocês, eu não sei o que eu sei sobre isso. E é muito normal, né? A gente acha que não sabe das coisas. No entanto, sabe muito mais do que imagina sobre qualquer assunto. O conhecimento é muito amplo. Então, o ideal seria trazer do subconsciente tudo para poder dar uma palestra, não é? Seria o ideal. Seria útil? Seria útil. Então, trazer a utilidade é uma forma de gerar um seminal importante. Gerar um seminal importante, bem importante. Pronto, a ideia, o pensamento da procrastinação é o seguinte, que ela, num primeiro momento, parece inofensiva. Com certeza, você faz, não, amanhã eu faço, amanhã... Mas ela gera um dano permanente. Ela gera um dano permanente. Qual que é o dano permanente? Aquele tempo não volta mais. Tá legal, tá bom, mas não me impactou. Confesso que isso não me impactou muito. Mas quando a gente pensa no tempo que não volta mais, pensa no seguinte: tudo gera causa, toda causa gera um efeito. E o efeito pode ser até um efeito bom. Um efeito bom a gente pode chamar de benefício. Então nós vamos... Já entendi. Eu vou experimentar aquele benefício bem depois. E como o tempo não volta mais, eu perdi um tempo de benefício. Então houve o dano. Qual o nome do dano? Isso é importante, tem que dar nome às coisas. Perdi um pouco de benefício. O benefício foi a menor. Então sempre que eu procrastino, ou seja, eu não sigo a melhor opção para resolver um problema, eu perco benefício. O benefício poderia ser bem maior. Eu poderia começar a desfrutar do benefício antes, ou reduzir a dor antes. Então eu vou ter mais sofrimento por mais tempo e não vou ter o benefício por tanto tempo quanto eu poderia ter. Eu perco o benefício.
Eu fico pensando no seguinte exemplo. Ah, eu tenho que estudar para passar num concurso para ganhar 30 mil reais. Eu posso ganhar, se eu estudar muito e passar, eu posso ganhar 30 mil reais antes. E passar o ano ganhando 30 mil reais. Vamos dizer que foram 10 meses. 300 mil reais eu perdi. Porque o que aconteceu? Eu não estudei. Não estudei, não passei no concurso e tal. Então, mas isso aí depois eu recupero. Não, não recupera. Esses 300 mil reais passaram. Passaram por você e você não pegou. Porque você procrastinou. Pronto. Mas mesmo assim, você começa agora a pensar o que você faria com 300 mil reais. Eu compraria um apartamento, cara. Poxa. Mas eu ainda não senti. Nesse apartamento eu poderia ficar tranquilo vendo uma TV. Perdi conforto. Perdi conforto, perdi autonomia, cara. E aí, pô, mas eu tô começando a sentir. Você quer sentir mesmo? Aí você pensa, conforto é bom para você? Muito bom. O que é confortável? Um bom sofá, né? Mas você não comprou um bom sofá, por quê? Porque você procrastinou. O sofá é macio. Muito macio, gostoso dos meus pés e tal. Você pode, essa sensação gostosa, você não vai ter. Então você tira, perde. Poxa, comecei a sentir. Comecei a sentir. E aí vem uma questão muito simples e a mais importante de todas. A compreensão plena, amigo. Eu perdi conforto. Qual o preço dessa minha... conforto. É aquela sensaçãozinha de estar com o pé encostado na poltrona do papai, poltrona gostosa. Perdi uma poltrona do papai, aquela sensação gostosa, aquele sonho gostoso. Pronto, se eu perdi isso, eu já me motivei, eu já fiquei de luto. Já fiquei de luto, ou seja, já tive uma sensação. Isso é tão importante que, se praticado de maneira quase infantil, mas com hábito, o poder do hábito, leiam esse livro que ele é muito bom. Eu não li não, mas ele é um livro, é um clássico da autoajuda, da filosofia de vida. Eu não gosto do nome, eu gosto do nome autoajuda sim, mas gosto ainda mais do nome filosofia de vida, filosofia do cotidiano. Adoro esse nome, achei esse nome fantástico. E uma boa filosofia do cotidiano é uma baita ajuda, não só para a própria pessoa, mas para o universo, o mundo que ele está conectado. Para o seu ambiente, para a sua vida, ou a sua roda da vida, como o pessoal da PNL chama. Então nós vamos ficar hoje só nesta ideia e só neste vídeo. Que me deu uma ideia muito interessante, porque basta a gente continuar a conversar e ela vai ser vencida mais cedo ou mais tarde. Talvez eu grave mais outro hoje. Geralmente eu gravava 1h30 por dia, era um dia que rendia bastante. Mas como eu estou voltando agora de umas férias para estudar, estudei bastante coisa, então tem muito mais conteúdo vindo aí. Com a mesma cara, com a mesma barba, com essa mesma cara de velho, com esse mesmo cenário, um conteúdo muito diferente, né? Muito mais profundo até. Então é importante perseverar. Perseverar, continuar conversando, continuar trabalhando. Você mesmo. Você que quer aprender alguma coisa, meu amigo, grave, pegue um livro, vai lendo e vai falando o que você acha sobre o assunto. Vai só falando o que você acha sobre o assunto. Você não precisa fazer um canal. Cara, eu canso de falar isso. Ninguém precisa fazer um canal. É só gravar. Vai gravando e vai botando no HD externo. Pronto, vai botando no HD externo. Vai gravando e você vai ver. Quem fizer, verá. Como você entende desse assunto, cara? Vai lendo e vai falando, vai lendo, vai falando. Depois eu ensino outros truques. Mas só esse já basta. Você vai conversando com você mesmo. É uma variação da conversa com Deus, como eu falo em outros vídeos, né? A gente se conecta com Deus e grava um vídeo. Que no meu caso eu sempre falo que Deus para mim, ele pode ser visto de duas formas. Ou existem vários deuses e um Deus maior que rege tudo. E um desses deuses é o próprio corpo humano, o próprio organismo.
que tem um funcionamento subconsciente super poderoso. Então eu chamo de um computador Deep Blue, que é aquele computador que derrotou o campeão de xadrez Kasparov. Então é o nosso computador humano, o funcionamento subconsciente que é fantástico. Para mim é um Deus. E esse Deus é que talvez, mas muito talvez, muito humildemente talvez, várias escritas falem dele sem nem saber. E existem os deuses maiores, né? Imateriais, energias poderosíssimas, que teriam toda a sabedoria do mundo e que sustentam o nosso universo. Então está aí todos os santos, santas, mães divinas, tudo está aí, nesses deuses maiores, mas cada um. E pensa bem, se você é filho de Deus, cara, Deusinho você é. Olha a frase que eu falei, se você é filho de Deus, um parentesco, um pouco divino você é, amigo. Cara, pensa nisso. Fulano, você é divino? Olha, se eu sou filho de Deus, eu sou divino também. Mas também sou humano. Sou humano. Eu sou um Deus humano, sou divino. Divinamente humano ou humano divinamente, não sei, mas considera a parte divina nós temos. Todos. Até quem é ateu, né? Quem é ateu fala assim, não, eu não sou filho de Deus. Então você também é um filho de Deus. Se existisse Deus, e se todo ser humano é filho de Deus, você também é. Mas pode ser que você não acredite em Deus, está tudo bem. Não se preocupe com isso também. Olha, muita coisa que está escrita em muito lugar, muita coisa que as pessoas falam, eu não nem ligo, mas eu ligo sim. Se a pessoa comprovar a lógica disto, lógica linguisticamente falando, eu vou passar a acreditar nessa pessoa. Ok. Conversamos até os 27 minutos e vamos fazer uma revisão rápida, né, do que aconteceu. E vamos ler mesmo. Palavras-chave, que é bastante importante essa revisão. É um retorno, então, à gravação de vídeo, muito bacana, e parece em 5 minutos e, cara, eu falei meia hora, nem senti. Me esforcei um pouco, mas, sinceramente, nem senti. Olha, Seminou é uma ideia, é compatível com a outra? Então é sim. Não é compatível com a outra, não tem lógica, não faz sentido? É não. Então é produção de sim e não. Quantidade de sims e quantidade de nãos. Eles conectam as informações desde a cognição até a operação. Metodologia eu já expliquei, e vou falar aqui a metodologia, que é gerar o sim e não, a quantidade de sim e não, numa quantidade suficiente que conecte os 3 cérebros, o cognitivo, o afetivo ou emocional, ou motivacional, com o cérebro operacional, que para mim seria o cérebro instintivo. E aprender, o que seria aprender? Aprender é conectar informações, gente. Conectar informações, desde a cognição até a operação. Às vezes a gente tem informações que se conectam até a motivação, mas não se conecta até a operação. Então a gente fica sentindo a vontade de fazer, mas sei lá o que acontece que não faz, cara. Isso aí é um estudo muito interessante. É a nossa praia, mas não é o assunto de hoje. Então conectar da cognição até a operação é um aprendizado pleno. Então temos um termo aí, aprendizado pleno, completo, inteiro. Isso nos gera uma inteireza, uma força, uma integridade que ninguém consegue partir. E tem então a análise plena, que é o outro termo, análise plena. Quando nós fazemos uma análise plena, nós atingimos o que? O sim-no pleno, a quantidade máxima de sims e nos, né? Sims e nãos, sim, não, e com isso conseguimos uma compreensão plena. E aí você vê que a coisa é simples, né? É conectar aos poucos, andar aos poucos, uma ideia que vai se conectando com a outra e vai construindo a ponte. Esta ponte vai da conexão até a reação, a operação e muda a nossa vida toda. Tá bom? E as palavras-chave que nós estávamos conversando
Compreensão, entendimentos, motivação, ação. Revidar. Revidar é construir uma nova vida. Revidar é ter mais vida, é ter mais vida de novo. Revide, revide, tenha mais vida. Conexão, conexão lógica entre as ideias. Separação, separação entre as ideias também. Isso gera paralisia, a gente vai conversar depois sobre outro vídeo. Desconstrução da vida, ou seja, a procrastinação desconstrói a vida, ela no mínimo diminui a inteireza, isso eu concordo. No mínimo diminui a inteireza, a integridade do composto, o composto fica mais frágil e a dor aumenta. A dor fica maior, porque se você não resolve o problema, aquele problema continua ali doendo. E se você podia ter uma redução de 80% de dor, vai ter de 10%, então vai continuar doendo, pô. Vai doendo bastante ao longo do tempo. É mais dor ao longo do tempo. Tá bom? Ressonância lógica. Ressonância lógica não é repetição, é diferente. É simplesmente o caminhar, o hábito de caminhar de ideia a ideia, até conectar a cognição até a operação. A ressonância lógica é o hábito de caminhar, é o caminhar da lógica. A ressonância, então, é o caminhar da lógica. Então vamos manter a lógica caminhando no próximo vídeo, na próxima sessão, não sei quando é, mas com estas ideias importantes, né? E a compreensão plena, que nós falamos o seguinte, que quem tem uma compreensão plena em um assunto é maduro em relação àquele assunto. Então maturidade seria ter uma compreender plenamente algum assunto. Isso é muito importante, tá bom? Então fizemos aqui nossos 30 e tantos minutos, 31, um retomar alegre da gravação de vídeos, com o mesmo som, com a mesma, com tudo igual, mas a profundidade totalmente diferente, porque olha, eu estudei bastante, hein? Estudei bastante, tá bom? E nós vamos continuar usando nossas lâminas temáticas num próximo, tá? E que seja a próxima, com certeza será. Um abraço. O nome desse vídeo, gente? O nome, eu sempre coloco o nome do vídeo. Qual será o nome do vídeo? Falamos de compreensão, metodologia, entendimento, procrastinação. É a procrastinação desintegrando a vida. É isso. Procrastinação desintegrando a vida. Um abraço.